Existe algo que está sabotando o seu emagrecimento. E não é a comida, não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é genética ruim. É um sistema invisível que governa suas decisões, sua fome, sua energia e até seu humor. E a maioria das pessoas está tentando resolver o sintoma, enquanto ignora completamente a raiz. Se você entender o que está por trás disso hoje, sua relação com comida, disciplina e corpo nunca mais será a mesma. Porque o problema nunca foi apenas comer menos. O problema é hormonal. E quando você tenta lutar contra hormônios desregulados usando apenas motivação, você está entrando em uma batalha injusta. Hoje, você vai entender como seu corpo realmente funciona e, principalmente, como parar de lutar contra ele e começar a trabalhar a favor dele. Se você já tentou dieta, já começou motivado, já prometeu que agora vai, mas depois de algumas semanas sentiu fome incontrolável, compulsão, cansaço constante, irritação, estagnação na balança, então esse vídeo é sobre você. E existe um detalhe que quase ninguém percebe, mas eu já vou chegar lá. Antes, você precisa entender uma verdade desconfortável. Seu corpo não quer emagrecer. Ele quer sobreviver. Durante milhares de anos, escassez significava morte. Então, seu organismo desenvolveu mecanismos sofisticados para armazenar energia e resistir à perda de peso. Quando você corta calorias de forma agressiva, seu cérebro interpreta como ameaça. E o que ele faz? Diminui seu metabolismo, aumenta sua fome, reduz sua energia, eleva hormônios do estresse. Ou seja, você começa a lutar contra seu próprio sistema de sobrevivência. Isso explica por que tantas dietas funcionam no início e falham depois. Não porque você é fraco, mas porque você está ativando mecanismos biológicos poderosos. E é aqui que o conceito de dieta hormonal começa a fazer sentido. Não como uma fórmula mágica, mas como uma estratégia baseada em fisiologia real. Mas antes de continuar, se você é o tipo de pessoa que quer entender o funcionamento profundo das coisas, se você está cansado de soluções rasas, se você quer transformação real e não atalhos ilusórios, se inscreva agora. Esse canal é para quem decidiu parar de viver no piloto automático. Agora presta atenção. Existe um erro comum devastador quando falamos de emagrecimento. As pessoas focam apenas em calorias, mas calorias são apenas energia. Quem decide o que acontece com essa energia são os hormônios. E aqui começa o jogo invisível. Insulina, cortisol, leptina, grelina, hormônios da tireoide. Eles estão constantemente conversando entre si, tomando decisões, controlando armazenamento, liberando gordura, aumentando ou reduzindo apetite. E se essa orquestra está desregulada, não importa o quanto você tente, você estará sempre remando contra a corrente. Mas isso ainda não é o mais importante. O mais importante é entender por que essa desregulação acontece. E a resposta não está apenas na comida. Está no estilo de vida moderno, privação de sono, estresse crônico, excesso de estímulos, alimentos ultraprocessados, picos constantes de açúcar. Seu corpo foi projetado para outro ambiente, mas está sendo exposto a um cenário artificial. Imagine um sistema de alarme que nunca desliga. Isso é o que acontece quando o cortisol permanece elevado por muito tempo. Cortisol alto aumenta armazenamento de gordura abdominal, aumenta desejo por açúcar, desregula a insulina, afeta sono, afeta recuperação. Agora pense, você já tentou dieta enquanto dormia mal? Enquanto estava estressado? Enquanto vivia sob pressão constante? Percebe como o problema é mais profundo? E aqui entra algo ainda mais crítico, a insulina. Sempre que você consome carboidratos refinados em excesso, principalmente combinados com sedentarismo, você cria picos frequentes de insulina. E insulina é um hormônio de armazenamento. Ela diz ao corpo:
Guarde isso. Se os níveis permanecem altos com frequência, seu corpo entra em modo de acumulação constante. Mas calma, não significa que carboidrato é vilão. Significa que contexto importa. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque o problema não é um alimento isolado, é o padrão, mas ainda existe um detalhe que poucos entendem e que muda completamente a estratégia. E nós vamos entrar nisso na próxima parte, porque quando você entende esse mecanismo, você para de se culpar e começa a agir com inteligência biológica. Parte 2. Existe um ponto crítico que quase ninguém enxerga quando fala em dieta hormonal. E ele é desconfortável. Você não está acima da sua biologia, você está dentro dela. A maioria das pessoas tenta usar disciplina para compensar desregulação hormonal. Mas disciplina é energia mental. Hormônio é comando biológico. E comando biológico sempre vence no longo prazo. Pense no seu corpo como uma cidade inteligente. Os hormônios são os semáforos, os policiais, os centros de controle de tráfego. As calorias são apenas os carros. Você pode tentar dirigir melhor. Mas se todos os sinais estiverem desregulados, o caos acontece. Agora vamos aprofundar. Existe um ciclo silencioso que mantém muitas pessoas presas ao efeito sanfona. Funciona assim: 1. Restrição agressiva. 2. Queda de leptina. 3. Aumento de grelina. 4. Aumento do cortisol. 5. Redução do metabolismo. 6. Compulsão. E então culpa. E então mais restrição. Esse ciclo não é falha moral, é biologia. Mas isso ainda não é o núcleo do problema. O núcleo está na sensibilidade hormonal. Você pode ter níveis normais de insulina, mas baixa sensibilidade. Isso significa que seu corpo precisa produzir cada vez mais para obter o mesmo efeito. E isso gera um ambiente metabólico propício ao acúmulo de gordura. Agora vem o ponto que muda tudo. Sensibilidade hormonal é treinável, assim como músculo, assim como foco, assim como resistência emocional. E é aqui que a maioria dos conteúdos superficiais falha. Porque não é sobre eliminar alimentos, é sobre restaurar comunicação interna. Vou te dar um exemplo prático. Imagine duas pessoas comendo a mesma refeição. Uma dorme 7, 8 horas por noite, treina força, tem exposição à luz natural, controla estresse, tem boa massa muscular. A outra dorme 5 horas, é sedentária. Vive sob estresse constante, consome ultraprocessados diariamente. A resposta hormonal será completamente diferente. Mesma comida, corpos diferentes, resultados diferentes. Percebe como o contexto é soberano? Agora algo ainda mais profundo. Massa muscular não é apenas estética, é órgão metabólico. Quanto mais massa muscular você tem, maior sua sensibilidade à insulina, maior sua capacidade de utilizar glicose, maior seu gasto energético basal. Treinar força não é só para ficar forte, é para reprogramar seu metabolismo, mas isso ainda não fecha o loop principal que eu abri lá no começo. Lembra quando eu disse que existe algo que quase ninguém percebe? Aqui começa a revelação gradual. O maior sabotador hormonal moderno não é apenas comida, é estímulo constante. Seu cérebro está hiperestimulado. Redes sociais, notificações, luz artificial, dopamina rápida, açúcar, café em excesso. Você vive em estado de excitação crônica. E excitação crônica mantém cortisol elevado. Cortisol elevado desregula sono. Sono ruim desregula grelina e leptina. Isso aumenta a fome. Isso reduz controle. Isso altera a insulina. É um dominó invisível. E o mais assustador, você pode estar tentando emagrecer enquanto mantém um ambiente perfeito para o fracasso hormonal. Mas calma, isso não é sentença, é consciência. E consciência é poder. Agora vou te entregar o primeiro ciclo prático de aplicação. Primeiro pilar, sono estratégico. Não dormir quando dá, mas priorizar sono como ferramenta metabólica. Escuro total.
Ambiente fresco, sem tela 60 minutos antes, horário consistente, porque sono regula. Cortisol, grelina, leptina, sensibilidade à insulina. Um único hábito, 4 impactos hormonais. Isso é inteligência estratégica. Segundo pilar, treinamento de força mínimo viável. Não precisa virar atleta, mas precisa estimular músculo, 2 a 4 vezes por semana. Movimentos compostos. Progressão gradual. Você está ensinando seu corpo a gastar energia, a utilizar glicose, a aumentar densidade metabólica. Terceiro pilar, reduzir picos desnecessários. Isso inclui açúcar líquido, ultraprocessados frequentes, beliscos constantes. Não é sobre proibição, é sobre reduzir estímulos contínuos de insulina. Mas ainda existe algo mais profundo, algo que conecta mente e metabolismo. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Porque quando você entende esse elo, você para de tratar emagrecimento como dieta e começa a tratar como reprogramação biológica. Parte 3. Agora nós vamos entrar na camada que quase ninguém quer encarar, porque é mais fácil culpar o metabolismo do que assumir o padrão emocional por trás dele. Existe uma conexão direta entre seu estado emocional e sua regulação hormonal. E não é algo místico. É neurobiologia. Toda vez que você vive em estado constante de alerta, pressão, comparação, medo de não ser suficiente, seu cérebro ativa o eixo do estresse. Hipotálamo, hipófise, adrenal. Resultado? Cortisol elevado. Mas o problema não é o cortisol isolado. O problema é o cortisol crônico. Cortisol crônico muda sua relação com comida. Ele aumenta desejo por alimentos energéticos rápidos. Ele favorece acúmulo de gordura abdominal. Ele prejudica sono. Ele altera a sensibilidade à insulina. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você está tentando emagrecer, mas continua vivendo como se estivesse em guerra todos os dias? Porque, biologicamente, isso é incompatível. Seu corpo não queima gordura em ambiente de ameaça constante. Ele armazena. E aqui começa a revelação central. O emagrecimento sustentável não começa no prato, começa no sistema nervoso. Mas isso ainda não é o ponto mais profundo. O ponto mais profundo é esse. Você pode estar usando comida como regulador emocional, não por fraqueza, mas por adaptação. Alimentos altamente palatáveis geram pico de dopamina. Dopamina reduz momentaneamente estresse. Isso cria alívio. O cérebro aprende, repete o padrão. Isso não é falta de caráter, é circuito de recompensa. E se você não regula o ambiente emocional, vai tentar compensar no ambiente alimentar. E isso cria um conflito interno brutal. Você promete disciplina, mas o sistema nervoso busca alívio. E nesse conflito, a biologia vence. Agora presta atenção no que vai mudar sua perspectiva. Você não precisa apenas comer melhor. Você precisa reduzir a necessidade de fuga. Isso muda tudo. Vou te dar um exemplo simples. Pessoas que praticam respiração profunda diariamente reduzem níveis basais de cortisol, melhoram sensibilidade à insulina, dormem melhor, controlam impulsos com mais facilidade. Parece pequeno, mas é sistêmico. Outro exemplo, caminhada ao ar livre sob luz natural, regula ritmo circadiano, melhora a produção de melatonina, aumenta a serotonina, reduz estresse. Isso impacta a fome, impacta metabolismo, impacta a energia. Percebe como o corpo é integrado? Agora vamos fechar parcialmente o loop que abrimos lá atrás. Lembra quando eu disse que existe algo que quase ninguém percebe? Aqui está a camada principal. O corpo não responde apenas ao que você come. Ele responde ao ambiente inteiro em que você vive. Comida, sono, estresse, movimento, luz, emoção, estímulo digital. Tudo conversa. Se você ajusta apenas uma variável, mas ignora as outras, a transformação será limitada. Mas ainda falta o insight final, a peça que integra tudo. E é isso que vamos revelar na próxima parte.
Porque existe uma mudança de identidade que precisa acontecer. Sem ela, qualquer estratégia vira temporária. Parte 4. Chegamos ao ponto que separa quem tenta de quem transforma. Não é sobre dieta, não é sobre força de vontade, é sobre identidade. Enquanto você se enxergar como alguém que está tentando emagrecer, seu cérebro interpreta como algo temporário. E o cérebro não se compromete com o temporário. Ele economiza energia. Ele mantém padrões antigos. Ele volta ao conhecido. Agora observe isso com honestidade brutal. Quantas vezes você começou algo dizendo, agora eu vou tentar? Tentar é frágil. Identidade é definitiva. Quando alguém diz, eu estou fazendo dieta, é esforço. Quando alguém diz, eu sou uma pessoa que cuida do corpo, é identidade. Identidade muda comportamento sem fricção constante. Aqui está o insight central, que fecha todos os loops anteriores. O metabolismo responde à coerência. Se suas ações são incoerentes com sua identidade, o comportamento exige esforço constante. Mas quando identidade e ação se alinham, a disciplina vira padrão. Agora eu vou te mostrar como isso se aplica à dieta hormonal. Se você encara sono como opcional, você negocia com ele. Se você encara treino como castigo, você evita. Se você encara a alimentação equilibrada como restrição, você sabota. Mas se você internaliza, eu sou alguém que protege meu sistema nervoso. Eu sou alguém que constrói força. Eu sou alguém que regula a energia. A tomada de decisão muda. E isso não é motivacional, é neurológico. Seu cérebro busca consistência interna. Ele evita dissonância cognitiva. Se sua identidade é de alguém disciplinado, agir de forma desregulada gera desconforto. Se sua identidade é de alguém impulsivo, agir com constância gera desconforto. Percebe? Agora aqui vem o ponto que muda o jogo definitivamente. A maioria das pessoas tenta mudar comportamento sem mudar narrativa interna. Isso gera guerra mental. Mas quando você muda a narrativa, o comportamento começa a seguir. Vou te dar um exercício simples, mas poderoso. Não pergunte, o que eu devo fazer para emagrecer? Pergunte, que tipo de pessoa eu preciso me tornar para ter um metabolismo saudável? Essa pergunta muda o eixo, porque agora não é sobre dieta, é sobre construção de caráter biológico. E aqui entra a última camada estratégica, consistência mínima viável. Não é sobre perfeição, é sobre repetição. Dormir melhor 5 dias por semana, treinar 3 vezes, reduzir ultraprocessado gradualmente, respirar conscientemente, caminhar ao sol. Pequenas ações, repetidas, com identidade alinhada. Isso cria sensibilidade hormonal melhorada, estabilidade emocional, energia sustentável, metabolismo mais eficiente. E aqui nós fechamos o grande loop. O que quase ninguém percebe é que emagrecimento sustentável não é sobre perder peso, é sobre restaurar equilíbrio interno. Peso é consequência. Agora deixa eu ser direto com você. Seu corpo não é o inimigo. Ele é um sistema adaptativo. Se ele está armazenando gordura, ele está respondendo ao ambiente. Mude o ambiente, mude a resposta. Mas essa mudança começa na decisão interna. Não na segunda-feira, não no próximo mês, não quando a vida acalmar. Agora. Porque cada dia que você vive desregulado, seu corpo aprende esse padrão, e cada dia que você vive regulado, ele aprende também. Você escolhe qual padrão reforçar. E antes de encerrar, se esse vídeo mudou sua perspectiva, se você percebeu que o problema nunca foi apenas comida, mas sistema, ambiente e identidade, se inscreva agora e comenta aqui embaixo. Eu escolho regular meu sistema. Não é apenas uma frase, é um compromisso, porque você não está tentando emagrecer, você está reconstruindo seu metabolismo, e isso muda tudo.
Parte 5. Existe um último nível que quase ninguém está disposto a acessar, e ele é silencioso, não aparece na balança, não aparece no espelho, não aparece nas fotos, mas ele define absolutamente tudo. É o nível da responsabilidade radical. Até agora você entendeu. O metabolismo é hormonal. Hormônios respondem ao ambiente. O ambiente inclui sono, estresse, movimento, estímulos. A identidade molda comportamento. A coerência molda resultado. Mas existe uma pergunta que fecha todo o ciclo. Você está disposto a parar de terceirizar a culpa? Porque enquanto a culpa estiver no metabolismo, enquanto estiver na genética, enquanto estiver na rotina, enquanto estiver no trabalho, enquanto estiver na falta de tempo, você mantém o poder fora de você. E sem poder não existe mudança. Agora respira fundo e escuta isso com maturidade. Seu corpo está sempre obedecendo. Se você dorme pouco, ele adapta. Se você vive estressado, ele adapta. Se você come impulsivamente, ele adapta. Se você treina, ele adapta. Se você regula seu sistema, ele adapta. Ele nunca está contra você, ele está respondendo. Isso muda completamente a narrativa de meu corpo não coopera. Ele coopera perfeitamente com o ambiente que você cria. E aqui está o momento de revelação final. Emagrecimento sustentável não é sobre motivação, é sobre alinhamento. Alinhamento entre identidade, ambiente, ação, repetição. Quando esses 4 elementos entram em sincronia, o corpo responde quase como consequência inevitável. Mas aqui vem algo ainda mais poderoso. Você não está apenas mudando estética. Você está mudando nível de energia, clareza mental, estabilidade emocional, autoconfiança, capacidade de liderança, presença. Um sistema hormonal regulado não impacta só gordura corporal, impacta sua performance inteira. E isso é algo que quase ninguém te conta, porque é mais fácil vender dieta do que ensinar autorregulação. Agora, deixa eu te perguntar algo direto. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará seu corpo em 5 anos? E mais importante, onde estará sua mente? Porque metabolismo não é apenas físico, é comportamental. O padrão que você reforça hoje é o padrão que se consolida amanhã. Mas existe algo extraordinário nisso tudo. Pequenas decisões diárias mudam trajetórias inteiras. Dormir 40 minutos mais cedo, caminhar 20 minutos ao sol, treinar 3 vezes por semana, reduzir estímulos noturnos, respirar conscientemente antes de comer. Isso parece pequeno, mas repetido por 12 meses, reconfigura completamente seu sistema. E aqui está o ponto final. Você não precisa de intensidade extrema. Você precisa de consistência estratégica. Porque intensidade sem consistência gera frustração. Consistência estratégica gera transformação. Agora eu quero que você internalize isso. Você não está tentando perder peso. Você está treinando seu sistema a operar em equilíbrio. E equilíbrio gera metabolismo eficiente, energia estável, apetite regulado, clareza mental, autocontrole. Isso não é promessa milagrosa. É fisiologia aplicada. Mas tudo começa com uma decisão silenciosa. A decisão de não viver mais no piloto automático. Se esse conteúdo expandiu sua consciência, se você percebeu que a mudança começa na regulação interna, se você sentiu que essa mensagem foi diferente de tudo que já ouviu sobre dieta, se inscreva agora e comenta aqui. Eu assumo o controle do meu sistema. Não é sobre o canal, é sobre marcar um ponto de virada. Porque transformação real começa quando você para de buscar atalhos e começa a construir base. E agora a escolha é sua. Você continua lutando contra o corpo ou aprende a trabalhar com ele? A resposta define seu futuro.